Aula 3, corte do papelão e montagem da caixa 1. Corte do papelão 1 com vinco. Vamos começar a fazer o corte do papelão. Esse papelão que eu estou usando é o Paraná, 1,6 milímetros de espessura. Sempre iniciamos usando um esquadro, né, para fazer a medida correta do nosso papelão. E aqui eu vou medir de 10 em 10 centímetros, porque eu quero uma caixinha nessa medida. Fundo 10, laterais 10 e a altura também 10 centímetros. Fazemos todas as medidas para depois começar o corte. Eu uso uma lapiseira, mas aí você pode usar também um lápis, uma caneta. A lapiseira é bom porque é uma pontinha fininha, né? E aí o corte fica mais preciso. Aqui eu fiz a medida de 10 em 10 centímetros. Seriam 3 carreiras, né? De 10 em 10 centímetros, porque nós vamos utilizar nessa forma de montagem de caixinha. Ela ficará em formato de um mais, né? Não é uma cruz, é um sinalzinho de mais. Aí conforme vai passando o vídeo, aí vocês vão perceber. Aqui nós vamos usar a nossa base de corte. Eu utilizo um pedaço mesmo do próprio papelão. E a gente vai começar a fazer o corte e vinco, né? Porque essa parte que nós estamos vendo é a caixinha em formato de corte e vinco. Você passa o estilete, né? No caso aqui, como o papel é de 1,6 milímetros, 2 vezes, né? Em todas as marcações que você fez. E aí, aqui no final, na parte de baixo e na parte de cima, você passa mais vezes, porque você vai separar uma parte da outra, tá? Nós vamos fazer isso em todas as marcações que fizemos ali. Agora você vai vendo no passo a passo, né, o que eu acabei de falar, passando o estilete em todas as marcações e em cima e embaixo nós vamos passar mais vezes o estilete para fazer realmente o corte. Essa forma de corte para fazer a caixinha, ela é muito mais rápida, né? Só que o problema dela é que você acaba desperdiçando material, né? Ou às vezes você tem que guardar as partezinhas que sobram, né? Para fazer uma outra caixinha, é o aconselhável. Mas no final, na hora de medir mesmo a caixinha, ela sempre dá alguma diferença. Por isso eu prefiro a segunda forma, né? Que eu vou mostrar para vocês também, de fazer o corte do papelão para a montagem da caixinha, porque da segunda forma ela fica muito mais perfeita, né? No final você mede a caixinha e ela tá realmente com as medidas que você pensou no começo. Então é assim, né, que vai ficar. Aí aqui no meio, no quadrado, você vinca e aí a caixinha está pronta. Só fazer o revestimento. Agora aqui nós vamos para o corte do papelão 2 sem vinco. Aqui começaremos como na primeira forma, né? Medir direitinho para ver se o papelão está quadradinho, para a gente começar a medir o tamanho da nossa caixinha. Aqui mediremos também de 10 em 10 centímetros, porém faremos só 2 carreiras, né? Diferente lá do corte 1, que fizemos 3 carreiras.
Pronto, agora tudo marcadinho, vamos começar a fazer o corte. Aqui mediremos 9,5 centímetros, porque serão as laterais menores, né? Durante o curso eu vou explicando que são laterais menores e laterais maiores. E vamos fazendo o corte separando todas as peças. Nessa fase tem que ser bem pensadinho, porque o fundo ele tem que ficar um pouquinho menor, né, do que aquela base que a gente pensava de 10 centímetros. Ele tem que ficar 9,5 por 9,5, eu vou mostrar também aqui no decorrer do vídeo. E duas laterais tem que ser menores, né, que elas serão também de 9,5, né, 9 centímetros e meio. E duas maiores que serão um pouquinho, por isso maiores, serão um pouquinho maiores para poder ela abraçar, como a gente fala, e fazer o encaixe perfeito, a finalização da nossa caixa. Perceberam que não tem tanta dificuldade como a maioria das pessoas falam, né? De fazer o corte do papelão. Se você fizer as medidas certinho, seguir certinho esse passo a passo, né? Do corte, você tem que cortar até o papelão realmente separar um do outro. Não pode puxar, porque daí fica uma rebarba, né? E aí atrapalha na hora de montar a caixinha, porque aí fica um pedacinho maior. A gente tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Aqui eu já estou começando a medir, né, o nosso fundo para deixar o 9,5 centímetros por 9,5 para começar a montagem da nossa peça. Agora que eu vou deixar bem explicadinho, né, sobre a questão das laterais maiores e menores. Então, aqui LMA, lateral maior, LME, lateral menor e o fundo. Então, são duas laterais maiores e duas laterais menores. Cada lateral maior 10 centímetros, as menores 9,5 centímetros e o fundo 9,5 por 9,5 centímetros e 10 centímetros de altura todas elas. Agora vamos para a parte prática, né, do nosso curso. Aqui estão os tecidos, né, que nós preparamos lá nas primeiras aulas do curso e vamos começar a montar a nossa peça. Vamos destacar aqui o nosso tecido adesivo e colar todas as plaquinhas, né, que acabamos de recortar, colar elas no tecido adesivo e começar a recortar para de fato montar a caixinha. Aqui eu sugiro, tá? Que quando você for fazer alguma caixinha que tenha o lado de cima, o lado de baixo, né, da imagem, tem que prestar bastante atenção na hora da colagem, tá? E nesse caso, como é um poá, então a gente pode só centralizar direitinho para não ficar tudo torto e recortar, né? Tirar aqui a cada partezinha aqui do nosso adesivo e fazer o acabamento, né? O recorte em volta delas, sem deixar nenhuma rebarba. Agora aqui já estão todos recortados, né? Vamos fixar bem o adesivo, que você pode usar a dobradeira ou a espátula, né? Aí no caso que eu tô usando um pedacinho de régua, como eu falei lá no início do curso. E aqui ficou faltando um pedacinho, ou você coloca assim ou coloca no meio. Eu prefiro no meio, tá? Para ficar uma emenda mais bem feitinha. Na verdade, o interessante é não fazer emendas, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês que é possível, né? Você deixa sempre para baixo assim, ó, que aí não aparece muito a emenda. Vamos começar agora a colar, né? Cada lateral, sempre atento à questão das laterais maiores e as menores. Eu meço o tempo todo para não correr o risco de colar e quando estiver fazendo o acabamento da caixinha, a gente perceber que tem algo errado. Então, o tempo inteiro eu vou medindo para ter certeza de que é essa lateral mesmo que eu vou usar. Para passar a cola,
você passa sempre da frente, da parte da frente para de trás, tá? Cuidando para não deixar muita sobra de cola, que dependendo do tecido pode manchar. Esse nosso tecido não mancha, tá? Esse tecido que eu mesmo sublimo, ele não mancha. Mas se for um tecido de algodão, pode acontecer de manchar sim, tá? Então você faz esse processo de sempre passar a cola para trás, onde não tem o tecido. Nesse processo é interessante a gente passar a cola e ir fixando, né, cada parte com uma fita crepe para ajudar na secagem da cola, tá? Para não sair do lugar uma peça, para ela não desencaixar. E não precisa retirar a fita crepe, porque depois você vai fazer o acabamento com tecido adesivo por fora e ela não vai aparecer. Aqui é o mesmo processo, passamos a cola e vamos colando as laterais. Nesse caso, a gente está fazendo o passo a passo com as laterais menores, tá? Agora a gente vai entender por que existem as laterais maiores, tá? Agora aqui vamos para as laterais maiores e você vai perceber que ela encaixa, ó, ela fecha, ela faz o fechamento de todas as nossas laterais com o fundo. Por isso aquela questão de deixar um pouquinho maior, tá? Para fazer certinho o encaixe. E aqui eu vou dar uma sugestão, ó, você mede, você coloca uma fita crepe, para não ter que estar marcando sua régua ou aquela dificuldade dos milímetros. E você marca aqui, ó, e faz o corte, tá? Para encaixar direitinho lá, para fazer o acabamento da nossa caixa, tá? As laterais maiores, ela vem para isso, para fechar, né? As laterais menores com o fundo. Como não podemos esquecer, né, tecido, então a gente sempre faz o acabamento com a tesoura e vai olhando se não tem algum fiozinho puxado, tá? Vai colando para fazer o acabamento bem feitinho. Agora aqui a gente encaixa, né? Vai passando a cola em toda a lateral, o fundo e as laterais menores e depois encaixa essa lateral maior, tá? E já estamos começando a finalizar a nossa peça. Se você quiser comprar um suporte, tá, para fita crepe, você pode comprar, mas a proposta desse nosso curso é você gastar o mínimo possível para a confecção das peças, né? E aí com o tempo, conforme você for aumentando o seu trabalho, né, tendo mais lucro, aí você vai comprando as peças para facilitar mesmo no trabalho, né? Agora aqui você tira sempre, tá? Esses restinhos de cola. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a outra lateral maior. Mede direitinho, recorta e faz o encaixe para ficar bem acabadinha o nosso trabalho, né? Para ficar com acabamento de primeira. Eu gosto de usar o papel Paraná. Na verdade, onde eu moro é muito difícil você encontrar o papelão cinza, né? Então, se você passa a cola no papel Paraná, ele pode acontecer de entortar, né? Porque ele é muito sensível ao líquido, né? E nesse caso, você não precisa usar tanta cola, né? Só quando você está colando as laterais uma na outra. Então, a chance, né, do papel entortar é muito pouco, porque você está usando, na verdade, o tecido adesivo. Agora terminamos, né, o interior da nossa caixinha e vamos começar o externo, né? Agora aqui a gente pega aquele tecido, né, que é o tecido que a gente vai usar para fazer o exterior da nossa caixinha e deixa uma sobra pro fundo, e eu gosto de deixar 1,5 cm sempre para dobrar para dentro da nossa caixa. Aí você mede, né? Nossa caixa tem 10 centímetros de altura, nós vamos deixar aí 14,5 centímetros mais ou menos, para deixar essa sobra pro fundo e a sobrinha para fazer o acabamento para dentro da caixinha. Agora aqui vai do gosto de cada um, tá?
a maioria das pessoas fazem, esse interior que nós fizemos faz uma dobrinha para fora, e aqui essa forração externa vai até o limite da altura da caixinha, não dobra para dentro. Então vai do gosto de cada um. Eu prefiro assim, tá? Que eu deixo 1,5 centímetros, ó, que eu vou dobrar para fazer o acabamento para dentro da caixinha. Aí marcamos direitinho, tá? 1,5 centímetros, dobramos. Aqui você pode usar as costas do estilete, né, para ajudar na marcação, para ficar mais fácil para dobrar. E essa dobra vai servir como um gabarito, né, para a gente saber o limite que a gente vai usar para fazer a caixinha, tá? Vamos destacar aqui o adesivo. E eu adoro fazer as minhas peças de cartonagem utilizando o tecido adesivo. Ele facilita muito o nosso trabalho. Agiliza, na verdade, o trabalho, né? Você pode ver, ó, que o adesivo é bem forte. Então, ele não escapa com facilidade, né, da caixinha. A não ser que você forçar para tirar. Mas ele não descola da caixinha não, tá? Agora aqui você faz todo o acabamento, né? Se você vir que ficou alguma sobra, alguma coisa, você recorta pra gente fazer o acabamento. E agora aqui você vai perceber, ó, a dobrinha vai servir de medida, né? Pra gente ir encaixando, ó, e colocando a caixinha. Você vai rodando a caixinha e a marcação ali, a dobrinha é a marcação que a gente usa para saber o limite que a gente coloca a caixinha. Agora aqui vamos só fixando bem o adesivo na caixa, tá? Para fazer o acabamento. Vinca bem nos cantinhos, tá? Para a caixinha ficar quadradinha, tá? Agora vamos só para o acabamento mesmo. Olhar se tá tudo retinho. É muito importante que essa sobra que deixamos para dobrar para dentro da caixinha, elas estejam todas as laterais na mesma altura, tá? Se você tiver dificuldade em olhar e perceber, mede com a régua para não correr o risco de ficar uma menor que a outra. Agora aqui a gente dobra os cantinhos, ó, e corta na diagonal, tá? Todos os cantinhos aqui da nossa caixa. Procure deixar o mais reto possível, que aí o acabamento fica mais bem feitinho, tá? Feito isso, vamos dobrar para o fundo da caixa. Sempre um lado e o outro, depois um e o outro, para ficar bem feitinho o acabamento. Fixa bem, né? Porque é um adesivo. E vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de cima. Aqui que eu falei que você tem que olhar, ó, se tá tudo na mesma altura, para não ficar um acabamento mal feito para dentro da caixa. Aqui o mesmo processo, tá? Dobra um lado, depois o outro. Um lado, depois o outro, tá? Fixa bem, né? Porque é um adesivo, a gente não pode esquecer. E agora já estamos finalizando a nossa peça. Olha como fica o acabamento, ó. Aqui que a gente tem que cuidar para ficar sempre na mesma altura, tá bom? Agora vamos fazer o fundo e a decoração. Fazer sempre com bastante capricho, tá? O acabamento, que é a primeira coisa que o cliente olha quando ele pega as nossas peças. Olha aí como ficou o fundo. E vamos fazer a decoração, aí aqui é do gosto de cada um ou pedido do cliente, né? E agora aqui tá a nossa caixinha pronta, tá?
uma decoração bem simples, mas que dá todo o destaque das nossas peças, tá bom? E para que não saia muito caro para a gente fazer e que também não fique muito caro para os clientes também, né? Essa então foi a aula 3. Nós aprendemos aqui o corte do papelão em 2 formatos, né? Com e sem vinco, e fizemos a montagem da nossa primeira caixinha do kit Higiene Bebê do nosso curso de cartonagem. Até mais!